Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um estudo no livro de Gálatas. Estamos aí caminhando para o final. Hoje vamos estudar o capítulo 5. E para mim, o capítulo 5 ele é muito especial. O capítulo 5 ele vai falar sobre a liberdade em Cristo Jesus. E eu espero que para você também seja assim um estudo muito especial, um estudo muito completo, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Gostaria de fazer uma oração, mas primeiro gostaria de agradecer você que tem assistido os vídeos, que tem comentado e que tem compartilhado também o feedback, que está sendo bom para os seus estudos, para o seu entendimento. Louvado seja Deus por isso, porque eu aqui quero ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor para compartilhar a verdade que é dele, a verdade que está na palavra dele. E eu louvo a Deus por me permitir estar aqui gravando esse vídeo para você. Então, eu convido você a orar para que a gente possa, então, dar início no estudo de Gálatas 5. Querido e bondoso Deus, obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade em estudarmos a tua palavra. Que o seu Santo Espírito se faça presente, que ele nos ensine, que ele nos instrua, que ele nos corrija, que ele faça com que nós entendamos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer dizer e não aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, mas que a sua palavra, ao momento em que ela é lida, que o seu Santo Espírito, então, possa clarear a nossa mente, nos fazendo entender aquilo que o Senhor deseja. Obrigada por estar presente em nossas vidas, esteja aqui nesse estudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui e oriento novamente. Desculpa. Oriento aqui que vocês também depois tenham um momento seu com Deus. Esse estudo é para te ajudar, talvez, trazer clareza em algum versículo, em algum entendimento, mas nada como a nossa comunhão, o nosso estudo diário, a nossa busca pessoal com Deus, para Ele se revelar a nós. Eu vou compartilhar aqui, então, Gálatas capítulo 5. Diz assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. E aí, muitas pessoas podem pensar assim: ah, tá, foi para a liberdade, então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, de ir aonde eu quiser, de pecar, de poder desobedecer. Não, não tem nada a ver. E a gente vai, ao longo do estudo, a gente vai entender isso, o que Paulo estava querendo dizer com essa liberdade. E o que quer dizer nesse primeiro versículo é que Cristo nos libertou do jugo da escravidão, porque quando estávamos sob a lei ela tinha o poder de condenar as pessoas. A lei ela tem o poder de condenar e mostrar o quanto pecadores nós somos e que nós não estamos salvos mediante a lei. Então, essa liberdade que Cristo trouxe foi nos libertar dessa escravidão do pecado, desse jugo que o pecado trazia nas costas das pessoas, né? Porque as pessoas faziam, mas elas não conseguiam ser perfeitas para se salvarem sozinhas, né? Então, Cristo, quando ele vem e morre, então ele nos liberta desse jugo, desse peso, dessa carga que a lei trazia. E aí no versículo 2 ele continua: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Olha que interessante. Se vocês acham que precisam se circuncidar para estar de acordo com a lei, para achar que isso está te dando benefícios com Deus, então Cristo não tem valor nenhum, porque Cristo ele cumpriu em nosso lugar aquilo que a gente não conseguia fazer,
né? Então, todo o processo de rituais foi cumprido em Cristo. Então, ele fala assim: se vocês voltarem a se circuncidar, achando que isso vai te dar mérito com Deus, vocês estão enganados. Então, Cristo não tem valor para vocês. É a mesma coisa de eu olhar para a cruz, né? Eu hoje achando que as minhas obras vão ter peso para minha salvação. É a mesma coisa que eu olhar para a cruz e falar assim: olha, tá bom, Cristo morreu pelos meus pecados, eu entendo isso, sou salva pela graça, porém não foi suficiente. Eu ainda preciso fazer algo, eu ainda preciso ajudar Cristo a me salvar, eu ainda preciso manter a minha salvação. É mais ou menos isso, né? Então a gente desvaloriza a cruz de Cristo, achando que nós também temos a nossa parte nessa questão de ter méritos com Deus, de estar salva, né? E aí, versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aí, olha só que interessante. Paulo fala assim: tá bom, você quer se circuncidar? Então você vai ter que guardar o sábado, deixar de comer isso, aquilo, fazer todos os rituais de festas e todos os rituais que os judeus faziam. Então, você quer se submeter a isso? Então, se submeta a toda a lei, a tudo o que fazia antes da morte de Cristo, né? E aí, versículo 4, olha para você ver. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Olha como é grave a falta de entendimento da graça. E ele fala assim: então você que está aí, eu vou fazer essa obra para agradar a Deus, eu vou fazer essa obra para Deus não me condenar, eu vou fazer essa obra para receber bênçãos de Deus, eu vou fazer isso para mim manter minha salvação. Tudo isso, tentar se justificar pela lei, pelas obras da lei, é estar separado de Cristo. É a mesma coisa de você rejeitar a graça. Nós caímos da graça a partir do momento que eu tento fazer pela força do meu braço, tento fazer por méritos próprios, né? Então é muito sério isso, e o quanto esse capítulo ele traz essa clareza para a gente, sabe? Depois tem um outro versículo um pouquinho mais para frente, que é um dos que eu mais amo, que ou a gente está debaixo da lei ou a gente está com Cristo. Não tem como a gente dividir a lei e viver pelos dois. Não tem, ou é uma coisa ou é outra. E aqui continua assim, ó, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha lá, ó. Nós, pelo Espírito. Então, aqueles que aceitaram a graça de Cristo, que vivem pelo Espírito, aguardam a justiça que vem da fé. Então, a minha fé em Cristo Jesus que me justifica, e não aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Aqui ficou um pouquinho ruim, aqui cortou para mim. Ali. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que lindo. Então, eu me circuncidar ou não, eu guardar sábado ou não, eu comer isso ou não, isso não me justifica. Mas o que me justifica é a fé em Cristo Jesus. E essa fé, ela atua pelo amor a Cristo, amor a Deus, amor ao meu próximo. Então não adianta eu querer fazer todos os rituais que os judeus faziam, ou alguns rituais, né? Porque a gente escolhe aquilo que é mais fácil para a gente cumprir. Não adianta eu querer fazer isso e não amar o meu próximo, sabe? Daí eu vivo pela lei, mas eu não tenho compaixão por aqueles que necessitam de uma ajuda. Aí eu não tenho amor por aqueles que me agridem, né? Eu não tenho amor por aquele que me prejudicou. Então não adianta eu querer ter uma capa por fora de santidade, de ó, eu faço, eu guardo, eu não como, eu vou.
e depois, quando acontece algo, você não ter amor e compaixão ao seu próximo. Você veste a capa da santidade, mas por dentro você não tem o que é mais preciso para um cristão: amor, compaixão, misericórdia, que é o que Deus fala na sua palavra. Né? Então, assim, é isso que Paulo está dizendo. Não adianta você circuncidar ou não, não tem valor para Cristo. O importante é a fé que atua pelo amor. Né? Então, não adianta você se mostrar santo se você não ama o próximo. Não adianta, né? Disso nada vale. Versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Vocês estavam no caminho certo, né? Paulo quer dizer aqui. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Qual é essa verdade? O evangelho da graça de Cristo. Qual é essa verdade? Que Cristo veio, morreu, perdoou os nossos pecados, foi para o céu e vai vir nos buscar. E a salvação é somente pela fé nele, pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo fala: vocês estavam vindo bem nesse caminho. Quem foi que te impediu de obedecer à verdade? A verdade que é Cristo Jesus. Aí, versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudaram a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha que sério, né? O que ele está falando aqui, ó? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um tiquinho de heresia que você começa a acreditar pode mudar totalmente a sua forma do entendimento da graça de Cristo, né? Uma pessoa que vem traz ali, ó, olha, mas você precisa fazer isso, mas você precisa fazer aquilo, porque fazendo aquilo é que Deus vai te aceitar. Fazendo aquilo, Deus vai te abençoar, dando o dízimo, né? Na sua igreja e a oferta e tudo mais, é assim que Deus vai fazer você prosperar. E aí vem um necessitado e pede seu dinheiro, você não tem para ajudar aquele pobre, aquela pessoa necessitada, a pessoa que está com fome. Por quê? Porque você dá todo o seu dinheiro para a igreja. Por quê? Porque o que está à frente da igreja, o pastor, ou que seja quem for, fica dizendo o quê? Você precisa dar o dinheiro lá para você ser abençoado. E aí você não tem oportunidade de ajudar o que realmente necessita. E aqui eu não estou dizendo que você não é para ajudar a igreja. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa sim ajudar. Se você congrega em algum lugar, sim, fazer sua oferta, né? Se você dizima, dá o seu dízimo. Porém, a gente não pode viver debaixo de regras. Se eu não der na minha igreja esse mês e eu direcionar a minha oferta para um familiar que está precisando, para uma pessoa que eu conheci está precisando, Deus vai me amaldiçoar porque eu não dei na igreja. Não, então essas regras são homens que colocam. E aí leveda toda a massa. E uma informação errada, você acaba ficando dentro de uma bolha, e aí você só fica naquela bolha e você acaba acaba te prejudicando em outras áreas na sua vida espiritual, no seu entendimento e tudo mais. Acho que deu para compreender um pouquinho, né? Então aí ele está falando, né, que aqueles que fazem isso, né, de forma consciente, vai sofrer condenação, né? Então aquelas pessoas que ficam plantando as coisinhas na sua mente e você se permite deixar ser levado por isso sem estudar a palavra de Deus, aquela pessoa ela vai sofrer a consequência por estar desviando as ovelhas da verdade de Cristo Jesus. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Olha que interessante, né? Paulo fala assim, olha, é algo para a gente refletir, né? Paulo fala assim, olha, se eu continuasse pregando a circuncisão, e aqui a gente pode incluir outras coisas, a guarda da lei, a guarda do sábado e outras coisas demais, se Paulo ainda tivesse pregando isso, mais a cruz de Cristo, ninguém ia perseguir Paulo, ninguém ia ficar confrontando com Paulo,
perseguindo, maltratando Paulo. Não, porque Paulo estava, tipo, pregando a lei, pregando os rituais, mais a cruz de Cristo. Aí Paulo não seria perseguido. Mas por que que Paulo era perseguido? Porque Paulo falava que agora era pelo Espírito e não pela lei, pelas regras, pelos rituais que a igreja impunha sobre as pessoas da época, né? Não, na verdade, não a igreja, né? Mas os líderes religiosos impunham sobre eles, né? E aí, então, ele fala assim: quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha que lindo. Então, nós fomos chamados à liberdade, mas eu não vou usar a minha liberdade para fazer o que eu quero. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu adorava, antes de conhecer a Cristo, que eu adorava ir em ambientes que não agradam o coração de Deus. Vamos dar um exemplo assim. E aí tinha alguns hábitos ruins para a minha saúde, hábitos que não condiz com uma pessoa que é cristã. E aí eu conheço a graça e depois eu descubro que eu fui chamado à liberdade. Só que essa liberdade em Cristo Jesus não me dá o direito de fazer aquilo, de continuar vivendo na velha vida que eu vivia, de frequentar esses lugares, de ingerir essas coisas que não fazem bem para a minha saúde. Então, a liberdade, depois vai falar um pouquinho mais ali para baixo, ela tem um limite, né? E esse limite é o amor. E aí, essa liberdade, então, não é fazer o que eu quero, o que a minha carne quer, os meus desejos querem, mas é usar essa liberdade para servir as outras pessoas. Eu estou liberta da escravidão do pecado e não liberta para fazer o que eu quero da minha vida. E aí, ele fala aqui, ó, sejam servos um dos outros pelo amor, porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo, né? Então, ele está falando que essa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus é para me servir as pessoas que estão ao meu redor, é para eu amar as pessoas que estão comigo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha que bonito. Vivam pelo espírito. Quando eu permito que o Espírito Santo transforme a minha vida, quando eu permito que o Espírito Santo haja através de mim, eu não vou mais ter desejos que eu tinha na minha antiga pessoa, né? Na velha criatura. Agora eu sou nova criatura. O homem velho já passou, né? Então, esses desejos, é claro que nós somos pecadores, vamos ainda continuar em alguns momentos errando, pecando, né? Ou todos os dias, né? Só que quando eu permito que o Espírito Santo transforme a minha vida, eu vou estar muito mais próxima de ser uma pessoa, um exemplo para as outras pessoas. Eu vou estar muito mais próximo de fazer a vontade de Deus. Eu vou estar muito mais próxima de conseguir enfrentar os desafios e lutar contra a minha carne. E lutar contra os desejos que antigamente eu tinha. Quando eu vivo pelo Espírito, o Espírito Santo ele vai me dar força para lutar contra os desejos carnais que não agradam o coração de Deus, né? E aí, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Esse versículo que eu gosto. Então, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito.
E se eu sou guiada pelo Espírito, eu não estou debaixo desta lei. A lei não me condena mais, porque Cristo morreu pelos meus pecados, né? Então, a minha luta contra a carne fica muito mais fácil se eu estou sendo guiada pelo Espírito. Agora, se eu estou lutando com a minha força, aí fica muito difícil de eu conseguir vencer os pecados, as coisas erradas que eu cometo. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, olha para você ver que interessante, a gente vê ali vários desejos da carne, né, que não agradam a Deus, e pessoas que se mantêm nesse pecado, né, pessoas que ignoram a vida no espírito e deixa que os desejos da carne sejam mais relevantes, sejam mais fortes, se entrega mesmo aos desejos da carne, sem permitir que o Espírito Santo transforme, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Paulo aqui está deixando muito claro. Se você não consegue, se você não permite que o Espírito Santo te transforme, você não vai ter força para sair desses vícios. Você não vai ter força para lutar contra a carne. É só o Espírito que nos dá essa força. Então, e aí eu acho muito interessante, porque ele deixa muito claro os tipos de obras da carne, né, de desejos da carne, que faz com que as pessoas não herdarão o reino dos céus. E aí ele fala assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, para você ver. Quando você conhece uma pessoa e você... e no meio do caminho, essa pessoa conheceu a Jesus, né? E essa pessoa tinha muitos hábitos ruins, né? Como a gente citou aí nos versículos anteriores, e aí você percebe uma mudança na vida dessa pessoa, que nem fala, tem aquele ditado, né? Mudou da água para o vinho, né? A frase que fala é assim, né? Então, uma pessoa que era totalmente avessa do evangelho, e de repente ela conhece Jesus e ela é transformada, então ela começa a mostrar amor às pessoas, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais bondosa, se torna uma pessoa fiel, se ela era infiel antes, uma pessoa mais mansa, né, mais que tenha domínio próprio diante dos seus desejos carnais. Então, quando você consegue ver isso na pessoa, uma pessoa antes e uma pessoa depois, você vê que aquela pessoa realmente se permitiu deixar ser guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem feito essa transformação na vida dela e tem ajudado ela a não voltar mais às práticas mundanas que ela tinha, né? Então, e aí, versículo 24 fala assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É o que eu acabei de falar. Quem está em Cristo crucifica a carne, abandona as suas paixões, os seus desejos, para viver pelo Espírito, né? Para viver agradando ao coração de Deus. Então, não é porque eu não estou debaixo da lei que eu estou desobedecendo a Deus. Pelo contrário, eu quero ser muito mais obediente a Deus, eu quero honrar muito mais o nome de Deus. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Né? E aqui é o último versículo. Então, eu acho muito lindo, né, esse capítulo que fala sobre a liberdade, e o limite da liberdade é o amor, né? Então, tá.
Eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Ainda Paulo fala, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Só que a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e permito que o Espírito Santo me transforme, me guie, essa liberdade minha, ela vai ter um limite, que é o amor ao meu próximo. Então, eu não vou fazer aquilo que eu agrado se eu for trair o meu marido. Eu não vou fazer aquilo que me agrado se eu for prejudicar alguém na empresa que eu trabalho. Eu não vou fazer aquilo que o meu desejo carnal quer se eu for ter que roubar algum lugar. Dá mais ou menos para entender essa questão? Então, o limite é o amor. Se eu amo o meu próximo, eu vou até o limite da minha liberdade, mas não prejudicando o meu próximo, sabe? Então, assim, é estudar e entender realmente essa palavra de Deus. Que espero que esse estudo tenha te ajudado. Espero que você estude individualmente, ore, peça ao Espírito Santo para revelar isso também na sua vida e que Deus abençoe grandemente você, que Deus possa te instruir, que você se permita ser guiada pelo Espírito Santo, porque só Ele que transforma a nossa vida e nos faz andar em obediência ao Senhor e lutando contra os desejos da nossa carne. Fica com Deus, até o próximo estudo.